vida nós vamos louvar o Senhor. Amém. Amém, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai. Levantamos ao Senhor um altar de adoração. Senhor, te rendemos graça nessa noite, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez diante do Senhor, Pai, com Teu povo, ó Deus. Te convidamos, Espírito Santo, para estar conosco, ministrando os nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, usa, Senhor, o pastor que vai trazer a palavra, dá direção, Senhor, em nome de Jesus, fala no coração de cada um aqui, Senhor, aquilo que é necessidade, Pai, em cada um, ó Deus, vem de encontro, ó Deus, nós estamos aqui porque nós te amamos, nós te adoramos e porque nós queremos crescer no Senhor, te conhecer mais. Ó Deus, cuida de cada um aqui, Senhor, de cada casa aqui representada, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louve ao Senhor, bota seu espírito no Senhor e adore de todo o seu coração. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
ao Senhor, para termos comunhão com o Senhor, para aprendermos do Senhor, para nos enchermos do seu Santo Espírito, Pai. Receba a nossa adoração, nosso culto, as nossas orações, nossas vidas, nossos problemas, nossas dificuldades, nossos sonhos. Venha sobre nós nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém. Alguém tem algum pedido de oração para estarmos orando nessa hora? Eu tenho. Não é um só. Hoje eu conversei com a Anaí e a cunhada dela lá no Brasil é enfermeira e pegou Covid e passou para a mãe que mora com ela e passou para a filha. E a mãe veio a falecer essa madrugada. Então, já era idosa e estava entubada no hospital alguns dias e faleceu essa madrugada. E a cunhada e a sobrinha estão muito mal e ainda tem que passar pelo sepultamento da mãe, né, e a avó. Então ela pediu, eu falei que a gente ia orar por elas hoje no culto. E pela Anaí, porque ela tá muito triste também, porque ela falou que era uma mulher muito abençoada e a sobrinha e a cunhada estão sofrendo muito. Então, pra gente orar por elas. E pelo Aguinaldo, que a gente já vem orando há algum tempo, né? E tava indo bem e deu uma reviravolta de novo. Ele tá bem mal de novo, assim. Então, para que as coisas voltassem a melhorar para ele também. Mais alguém? Eu tenho um amigo que o menino dele tem uns 10 anos, mas 12 anos. O nome dele é Gabriel. Ele está internado, está até na UTI, no Austin, e pegou um caso depressivo. Começou a perder peso. Eu não sei bem, mas tudo indica que está bem deprimido, menino, mas está tipo, respiratório de aparelho. Thaís, o seu áudio tá ruim pra mim. Pois, eu tô pegar outro computador. Tá ruim pra gente também. Ele fica aumentando Ele vai, abaixo. Ô, Su, tu sabe que eu contei pra ti? Sim, é um amigo do Marquinho, tem um filho de 12 anos e ele começou a perder muito peso e se sentir mal, tem alguns problemas de saúde e foi diagnosticado com um quadro de depressão. E ele está internado, está em Washington e não está bem, a saúde dele está bem precária. E então, para a gente orar. Um menino de 12 anos que está com depressão? Foi o diagnóstico que foi dado, né? Porque ele foi para o hospital sem saber o que tinha. Começou a perder muito peso, ficar muito debilitado. E aí foi diagnosticado que é um quadro de depressão. Vamos orar. Qual que é o nome dele? Gabriel. Gabriel? Gabriel. Mais alguém? Então vamos orar por essas questões, né? Pelo Gabriel, pela Anaí, por essas pessoas queridas dela, pelo Aguinaldo. Alguém sente no coração de orar por um desses motivos? Gostaria de orar por um desses motivos? Eu oro pela Virginia, a Shirley, que é a cunhada e a sobrinha da Anaí.
tá me mandando uma mensagem aqui. Que o áudio dela tá ruim, então Moisés e Arão. Deus tá falando com Moisés lá, eu sou Arão aqui, vou repassar. Pra gente estar orando pela Manu e pelo Léo, né? Que a Manu aceitou o Senhor no culto domingo. Ela tá orando para que eles venham se firmar. Quem pode estar orando por esses pedidos? Eu posso orar pelo Gabriel. Eu oro pela Manu, então, e pelo Léo. Ok, eu vou orar pelo Aguinaldo, então. Então, são 4 orações, né? Então, vamos orar sem uma ordem específica, conforme você desejar, você faça a sua oração. Senhor Jesus, estamos aqui para aprender mais de Ti, para seguir o caminho que o Senhor deixou para nós, Senhor. Queremos pedir pelas pessoas que amamos, que estão no nosso convívio, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê direção. Orar pela nossa igreja, para que a gente encontre o caminho certo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que nós possamos estar fortalecidos para caminhar e para lutar pela nossa igreja, para fazê-la crescer e fazê-la conhecida, para que mais e mais pessoas possam chegar a nós, Senhor. Em especial, essa noite temos alguns pedidos de oração. Eu queria pedir pela vida da Anaí, da família dela, Senhor, que o Senhor esteja sempre guiando o caminho deles e levando-os ao seu amor, Senhor. Queria pedir em especial pela Virgínia, sobrinha da Anaí hoje, e a Shirley, que tiveram a perda da Dona Júlia na madrugada, que o Senhor possa confortar o coração dela, Senhor, e trazer o conhecimento de que o Senhor está no comando de tudo, dar o conforto necessário para que elas possam passar por esse luto, sabendo que o Senhor é misericordioso e que o Senhor vai trazer a paz que elas precisam, meu Pai. Quero pedir pela saúde delas, Senhor, restaura a saúde das duas. Elas estão passando por um momento de dor, de luto, mas também de saúde delicada, não tão bem mal por conta desse vírus, meu Pai. Quero pedir que o Senhor coloque a mão sobre a saúde delas agora. Dê força e dê paz ao coração delas, Senhor, é o que nós pedimos nessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Senhor, nós te apresentamos agora, Pai, o Gabriel, Senhor, esse menino de 12 anos, ó Deus, que está internado no hospital com quadro de depressão, Senhor. Um menino de 12 anos, só o Senhor sabe o que tem passado nas emoções dentro dele, no espírito, mas nós colocamos agora o Gabriel no teu altar, Senhor. Levantamos ele agora em oração, ó Deus, a saúde física, a saúde emocional, o espírito dele, Pai, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é a própria vida, ó Deus. Tu és a vida e nós sabemos que um toque do Senhor pode transformar todas as coisas, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, toca no Gabriel, Senhor, onde precisa ser tocado, onde precisa ser transformado, curado, liberto, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós temos estudado a Tua Palavra com os jovens da igreja, com as crianças, sobre os milagres que o Senhor fez enquanto estava aqui na terra. Foram tantos milagres e alguns o Senhor só tocou, ó Deus, alguns o Senhor só liberou uma palavra. E o Senhor é o mesmo hoje, ó Pai. Libera, Senhor, a palavra de cura, libera a palavra, Senhor, de vida sobre o Gabriel, papai, em nome de Jesus, e que a família dele venha te conhecer, Senhor. Usa as pessoas ali perto dele, usa as pessoas em volta da família, Senhor, para saber do teu nome, do teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, e que isso venha a ser um testemunho, ó Deus, em nome de Jesus. Tira o Gabriel, Senhor, do estado que ele está. O Senhor pode, nós cremos, Senhor, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, ó Deus, que nós possamos ouvir o testemunho, Senhor, de que o Gabriel está bem e superou isso, e que ele venha ter uma experiência com o Senhor, experiência de vida, em nome de Jesus. Nós profetizamos vida sobre o Gabriel, nas emoções, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus.
Amém. Amém, Senhor. Nós também colocamos a vida da Manu, Senhor, que recebeu ao Senhor nesse último domingo de culto, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa vida. Obrigada porque o Senhor tem trazido pessoas, ó Pai, que ainda não têm uma intimidade com o Senhor, ó Deus, para conhecer a Ti, ó Deus. Nessa hora eu peço pela vida dela, pela vida do Léo, Senhor, para que o Senhor possa estar realmente direcionando, falando com eles, encaminhando, Senhor, a vereda deles, que ela possa, de fato, sentir o Teu amor, o Teu poder, Senhor, e que nós, como igreja, possamos ser usados na vida dela, Senhor. Te agradeço pela Thaís, Senhor, a Suzy, que tem feito essa ponte, ó Deus. E te peço, ó Pai, aqueles que o Senhor tem para agregar nesse ministério, Senhor, para caminhar junto conosco, ó Deus, que o Senhor os traga, Pai. Que o Senhor traga as vidas, ó Pai. Capacita-nos como igreja para cuidar, para dar atenção, Senhor, para amar, para se importar, ó Deus, com as vidas. E traga, Senhor, aqueles que o Senhor tem para nós. Deus, eu não coloquei esse pedido de oração, mas vem agora aqui ao meu coração, que nós não temos mais aonde nos reunir, o hotel não liberou mais, nós não podemos ir mais para lá, e eu te peço, ó Deus, uma direção para essa igreja, Pai. Te peço que o Senhor abra um caminho, ó Deus, para nós. Nós sabemos que a Tua vontade é soberana e que o maior interessado na igreja, nas vidas, ó Pai, é o Senhor. A igreja não é nossa, ó Pai, as vidas não são nossas. Por isso, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, eu peço que o Teu Santo Espírito esteja nos conectando com a Tua vontade, Pai. Se devemos alugar um lugar só nosso, se devemos procurar uma igreja e ficar dependentes de um salão. Nós não sabemos, Senhor, a Tua vontade, nós não sabemos como o Senhor nos vê no futuro, mas nós queremos a Tua direção, ó Pai, nesse momento. Eu oro para que o coração de cada membro dessa igreja esteja conectado com o Senhor e uns com os outros, ó Pai. Que nós possamos ser uns pelos outros e que a falta de um lugar, ó Pai, não traga apenas uma tristeza para nós, mas que todos os membros, todas as pessoas se sintam encorajadas, ó Pai, a procurar, a sentir, a se importar junto conosco, ó Deus. Te peço que o Senhor nos una, Pai, em um só coração, em um só espírito, ó Deus, para que juntos a gente possa alcançar outras pessoas, ó Deus. Ser uma igreja forte, Senhor, que realmente Te busque em espírito e em verdade nessa cidade, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai. Amém, Senhor. Senhor, eu coloco o Aguinaldo diante do Senhor. Que o Senhor venha mudar a história da vida dele. Que ele possa conhecer o Senhor, ó Pai, e através do relacionamento com o Senhor, receber sabedoria e saber lidar com as circunstâncias da vida que ele passa, Pai, e poder ser bem sucedido. Que ele tenha esse encontro com o Senhor. E até que isso aconteça, nós oramos por ele, Pai, para que o Senhor o guarde, o proteja, livra ele de todo mal, de todo pensamento ruim. Que o Senhor dê forças, ó Pai, para ele suportar as dificuldades, as tristezas, os sofrimentos que a vida oferece. Que o Senhor o sustente ali até o momento que ele encontre o Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja ajudando nessa caminhada, que o Senhor esteja aliviando essa dor, esse sofrimento, esses problemas. Que o Senhor esteja abençoando a vida dele, a casa, a família dele. Esteja transformando esse lar, ó Pai. No nome poderoso de Jesus é que nós declaramos a vida do Senhor sobre ele. Onde há morte, que haja vida. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.
nós vamos ter agora um momento também de adoração ao Senhor. O Neto tem a palavra agora. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Mateus 6, 25, a partir do 25, que está falando sobre a ansiosa solicitude. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. No lugar de cuidadosos, aqui em algumas versões está escrito ansiosos. Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber? Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? A nossa vida não é mais importante do que o que a gente come, do que o nosso alimento? E o nosso corpo não é mais importante do que o que a gente veste? Porque o nosso corpo e a nossa vida foi Deus que deu, foi Ele que criou cada um. Então, a gente não tem que se preocupar com isso, porque se foi Ele que fez, Ele vai cuidar. Não é o dinheiro que vai cuidar, é Deus que cuida. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não é a gente que faz a gente crescer, é Deus que faz a gente crescer. É Ele que acrescenta a nossa estatura. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, que foi o maior rei hebreu, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Eu adoro quando Jesus fala aqui, ele está falando no Sermão da Montanha, quando ele fala várias vezes na Bíblia, homens de pouca fé. Eu adoro quando ele fala isso, porque nós somos homens de pouca fé. E a nossa ansiedade vem a partir do momento que a gente tem pouca fé. Então a gente precisa de intimidade com Ele para ter fé. E entregar o nosso dízimo e a nossa oferta com fé. Independente da gente ter o dinheiro guardado para aluguel, dinheiro guardado para comprar roupa, dinheiro guardado para comprar... o dinheiro está reservado. Não fica ansioso, é Deus que vai cuidar. Então a gente tem que trazer o nosso dinheirinho, entregar para Ele a parte dele, a nossa oferta, entregar para Ele a parte dele, para a obra continuar, para a igreja crescer, para a gente arrumar um lugar, para a gente se reunir, que nós estamos sem lugar agora. E Deus vai arrumar, Ele vai dar um jeito, porque é Ele que cuida. Eu gostaria de orar então pelos dízimos e as ofertas, cada um que separou. Senhor Deus, nosso Pai, nós colocamos no Teu altar agora esses dízimos e essas ofertas, Senhor, esse dinheiro dado à igreja, Senhor, para que a obra do Senhor continue, para que nós possamos continuar nos desenvolvendo, Senhor, crescendo, Senhor, alcançando novas vidas, alcançando novas almas, Senhor. Pai, eu reforço a oração da pastora, que o Senhor nos arrume um lugar, Senhor, para que possamos nos reunir, Pai, e que nós possamos ter sabedoria, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, e direção para lidar com esses valores, com esse dinheiro, Senhor, para que ele seja totalmente entregue somente para Ti, que o Senhor seja o centro, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro cada família, Senhor, cada membro de cada família, Senhor, e dê prosperidade a cada família, Senhor. Faça prosperar, Senhor. Faça que não falte trabalho, Senhor. Faça que não falte nada, Senhor. Faça que não falte alimento, que não falte vestuário, que não falte um teto, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco todas essas questões no Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém.
Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por cada um de vocês, pela nossa igreja, que está aí viva, coração alegre de fazer parte, de construir uma história, de trazer o reino de Deus, o reino dos céus aqui na terra, para chegar a cada pessoa aflita, possa ser consolada, liberta. É isso que a igreja existe, que alcance a salvação, né, das pessoas que estão perdidas, condenadas para a morte eterna. Esse é o papel da igreja. É importante você ter consciência disso, né, de quão importante é a igreja na terra. E semana passada a gente estava conversando sobre a humanidade, sobre o homem. E a gente falou um pouco sobre a composição do homem, né? Como ele é composto. E cada um de nós temos, assim como Deus, um Deus triuno, nós também temos 3 partes, que é o nosso corpo, e nós temos a nossa alma e nós temos um espírito. Todo ser humano é formado dessa forma. Então, veja só, a gente orou por algumas questões e você consegue identificar nesses pedidos de oração o que está envolvendo ali com essas pessoas. Está sendo envolvido o corpo, a alma ou o espírito? Por exemplo, nós oramos pelo Gabriel. O Gabriel está passando por um problema, por uma situação. Nós oramos por ele. O que ele está passando tem a ver o quê? Com o corpo dele, com a alma ou com o espírito? O Gabriel é a alma que trouxe consequência para o corpo. Então, você percebe que se a gente for analisar a nossa humanidade, sempre vai se deparar com isso. E talvez se nós identificarmos esses pontos dessa área, talvez fique mais claro, né? Ele está com um problema na alma dele. Ele, por alguma razão, ele chegou a esse quadro. Por quê? Porque algumas coisas vêm acontecendo na vida dele. E talvez ninguém esteja percebendo, mas ele tem recebido uma carga emocional muito forte que chegou a esse quadro. E a alma, a própria Bíblia fala que a nossa alma faz aquecer nosso corpo. Muitas doenças que nós carregamos vêm por conta do quê? Às vezes de problemas da nossa alma. Muita tristeza, muito ódio, muita coisa guardada no coração e não é tratado, não é exposto, e a gente vai deixa para lá, o corpo vai adoecendo, porque o problema da alma vai afetar a mente e a mente vai descarregar isso no corpo. Então, a todo momento a gente está se deparando com essas questões, né? Se você for olhar, muitas das coisas que você passa, ela está relacionada a isso. Às vezes você... essa semana não foi uma semana muito
muito fácil para nós. Então é fácil identificar o quê? O problema estava no meu espírito? Não, estava na minha alma. Minha alma estava triste. Por quê? Às vezes a gente, como essa passagem que o Neto trouxe, às vezes a gente não deposita a fé que a gente deveria depositar, a gente não descansa, a gente fica ansioso, fica preocupado. Os problemas vêm. O que é isso? É a alma. A sua alma está agitada. Então o que a gente tem que fazer? Fortalecer o espírito. Quando a gente fortalece o espírito, a gente ativa a nossa fé. A alma vai fazer a gente ficar preocupado. A fé vai fazer a gente descansar. A gente tem que fazer esse esforço, a gente precisa ouvir a palavra. Então, em momentos assim de angústia, de tristeza, então vinha no meu coração, por exemplo, Deus falando para Josué: se esforça, tem bom ânimo, ser forte, ser corajoso. Então o que é? Nós não estamos isentos dessas dificuldades, mas nós temos o Senhor para passar por ela. Essa é a diferença. Aí você tem que ativar sua fé, agarrar essa fé e falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum acontecerá comigo. Já imaginou um negócio desse? Você tem medo de passar pelo cemitério, de passar a noite no cemitério. Agora imagina você andando à noite, de madrugada. A Bia até arrepiou ali já. Imagina você ali olhando para o lado tal e falar: meu Deus, e se aparecer algum morto agora levantar? A sua alma começa a ficar agitado. E o que o salmista está falando? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo cemitério, ainda que eu entre no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, mal nenhum vai me acontecer, porque o Senhor está comigo. Então, essas questões envolvem a humanidade. Eu queria falar nessa noite sobre algo importante a respeito da nossa humanidade, que é o quê? Abre lá em Lamentações. É um texto não muito difícil, mas eu vou tentar tentar ajudar na interpretação, porque eu quero pensar ali uma informação importante. Alguém lê Lamentações, capítulo 1, versículo 9. Lamentações, capítulo 1, versículo 9. Isso. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso, foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. O que eu quero extrair desse texto é o seguinte: ele não pensou no seu fim. Muita coisa estava acontecendo, esse texto está falando, e qual que é o porquê de que estava acontecendo muita coisa? Porque não pensou no seu fim. Há um grande erro da humanidade, que é não pensar no seu fim, porque nós vamos ter um fim. E você já parou para pensar que quando o ser humano ele tá para morrer, ele fica bonzinho? Mas quando ele tá bom de tudo,
às vezes ele é uma peste. Então, às vezes a gente arruma problema, a gente se envolve em problemas, a gente fica preocupado, fica ansioso. Por quê? Porque a gente esquece que nós vamos ter um fim. Isso deveria ser consciente para nós. Toda a humanidade deveria ter essa consciência. Mas como que a humanidade vive? Como se não tivesse fim. Como se ela fosse eterna. Então ela vai construindo, vai fazendo planos, vai passando por cima das coisas. Não se preocupa com Deus. Não se preocupa em resolver o seu problema com Deus. A humanidade tem um problema com Deus. Que é o quê? Vamos lá ler Romanos 5,12. Quem achar pode ler. Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui tem um negócio importante. A morte veio por causa do pecado. Então, o ser humano precisa se preocupar com o fim dele, que é o quê? A morte. Ele vai morrer. Desculpa dar essa notícia assim tão na lata, mas você vai morrer. Você vai morrer, você não é eterno. Então, a humanidade não está preocupada com isso, ela acha que nunca vai morrer. Mas por causa do pecado, é que a morte entrou no ser humano. Não tinha morte antes. A Bíblia está falando aqui, como por um homem, um único homem, Adão, o pecado entrou no mundo, chegou até nós. E pelo pecado, a morte. Assim, também a morte passou para todo mundo. Por isso que todos pecaram. Então, a humanidade, ela tem um problema para acertar com Deus, que é o quê? O pecado. Mas ela não está preocupada em acertar isso, porque ela acha que não vai morrer. E essa consciência da morte, ela só vai vir mesmo quando o Espírito Santo tocar no coração da pessoa. Aí ela vai dar valor a isso. Aí ela vai se consertar com Deus de fato. Até esse momento, a pessoa está adormecida, ela está vivendo para morrer. Ela está caminhando para o fim e não está preparada para esse fim. Você vê como é grave essa situação? E aí eu quero ler um texto com vocês que está lá em Lucas, capítulo 16, que Jesus ele vem escancarar esse assunto da morte, de quão sério é, e nessa história. Acompanha aí, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do versículo 19. Acompanha o que Jesus está ensinando. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. O cara andava de... Caramba, me fugiu o nome do carro agora. Vi hoje na rua, o cara até me cumprimentou, estava num bairro só de rico. O Tesla? Tesla.
esse cara da Bíblia aqui que Jesus está falando. Às vezes eu tenho que tirar o vídeo para tirar as participações especial, tá, gente? Mas eu tô aqui. Então, Davi tá aí do lado, fica esperto aí, Davi, com o Tesla. Esse cara aqui que Jesus está falando, ele falou assim, esse homem era rico, ele tinha um Tesla, ele morava ali no Tim Hickory, e ele se vestia bem pra caramba. Versículo 20. Só que havia um mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de ferida. Lázaro estava lascado. Lázaro não tinha nem carro. O carrinho da Vanessa, que ela já liberou para o outro, nem esse Lázaro tinha. Nem esse. A situação de Lázaro estava feio demais. Esse era o Lázaro. E a situação dele estava tão feia que no versículo 21 fala que ele desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham para lamber-lhes as feridas. Ele estava todo machucado, né? E os cães precisavam lamber ali as suas feridas até para aliviar um pouco a coceira, a dor. Imagina essa situação, os vira-lata da rua, não era o Milo bonitinho, cheirosinho, que ia lá dar uma lambidinha. Era cachorro que ficava na rua, que sujo, que estava ali em volta dele. Versículo 22. Aí aconteceu que o mendigo, aconteceu o que era esperado acontecer, o fim. Ele morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o que aconteceu com o homem rico? Ele ficou eterno? Ele morreu também. E foi sepultado. A casa dele ficou lá. Se você passar ali no Tim Hickory, você vai ver que tem uma mansão vazia. Ficou lá. O Tesla está parado lá na garagem. Ele já não fazia barulho quando ele andava, o Tesla. Agora que ninguém está usando, não faz barulho nenhum. Só que o que aconteceu? 23. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Você dá para entender o que é ir para o inferno? É terrível ir para o inferno. Versículo 25. Mas Abraão diz: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens. Está lembrado do Tesla? Está lembrado daquela viagem que você fez na Disney? Lembra que você foi para Paris? Lembra que sua empresa estava faturando milhões? Lembra daquela casa na praia? Lembra do seu barco? E Lázaro, de igual modo, as coisas ruins. Lázaro não tinha nada, nem o carrinho da Vanessa, nada. E agora ele é confortado e você é atormentado. Olha só, parece até irônico, né? Inverteu a situação.
quem viveu muito bem nesse mundo, agora está atormentado. Quem sofreu a beça, agora está passando bem. Agora, qual que é o segredo disso daí? A questão não está em ser rico e ser pobre. A questão está em se acertar com Deus. Se esse cara rico tivesse preocupado com o seu fim e ter resolvido o seu problema com Deus, ele não estaria vivendo esse tormento. Agora, Jesus ele está colocando esse contraponto simplesmente para dizer o seguinte: o que vale na vida mesmo é ter acertado com Deus. Porque embora você tenha sofrido, ralado, nada deu certo, você só apanhou na vida, mas você se acertou com Deus, isso é que vale, porque agora você não vai ter tormento nenhum. Agora, o outro que não se acertou com Deus e teve tudo que ele teve, não compensou. Porque agora não é um tempo que ele vai sofrer, é para sempre. Isso é não ter se acertado com Deus. Isso é não se preocupar com Deus. É muito sério. Agora percebe a importância que você tem como igreja de levar essas boas novas. Às vezes a gente não se dedica, não se envolve, ou acha que muitas pessoas às vezes não se envolvem na igreja, não faz parte da igreja, porque fala assim, não, eu vou ter que dar o meu dinheiro. Você tá investindo em algo para estar livrando a pessoa da morte eterna. Que melhor investimento você pode estar fazendo na sua vida? A igreja é para isso, é para alcançar as pessoas e livrar elas dessa situação, dessa morte. Porque as pessoas elas estão distraídas, elas não estão nem aí com o seu fim. Elas querem acumular, elas querem comprar carro, elas querem comprar casa, elas não querem ir para a igreja. Se falar de dar dinheiro na igreja, então aí que não vai. Sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que esse jovem rico. Vai morrer e vai para o tormento. Essa é a realidade da vida. Essa é a realidade da vida. É isso que vai acontecer. Versículo 26. E além dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daí para cá não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Uma vez que a pessoa foi para o inferno ou foi para o céu, não dá mais para fazer visita e não dá mais para trocar a passagem. Enquanto está aqui na Terra, você pode marcar uma viagem para a Flórida e se você se arrepender, você pode trocar. Você pode até cancelar. Você pode mudar seu destino. Ah, não quero ir para a Flórida, eu vou para Las Vegas esse ano. Agora, nesse momento da morte, uma vez que você chegou a esse destino, você não troca mais o destino. É aquilo e acabou para sempre. Já era. Versículo 27. Então ele disse: eu suplico, pois, ó Pai, que tu envies a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm, olha que duro, eles têm Moisés, eles têm os profetas, que os ouçam.
que ele está querendo dizer? Eles já tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. Eles tiveram oportunidade de ouvir sobre o pecado que gera morte. Eu não preciso fazer mais nada. Já foi falado. A questão é agora eles reconhecerem isso e aceitar isso na sua vida. Versículo 30. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E ele disse-lhes: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Ou seja, todo mundo teve a oportunidade, não tem desculpa. Da mesma forma que vamos chegar a esse quadro extremo, alguém morreu, volta e fala assim: fulano, aceita Jesus como Senhor e Salvador, senão você vai se lascar, estou me lascando. Não faça isso. Mesmo isso acontecendo, se a pessoa não crê que Deus enviou Jesus ao mundo para morrer no lugar dessa pessoa que já estava condenada à morte, ele não vai ser salvo. Pode vir um morto, pode vir quem for. Quando vocês tiveram essa experiência de conversão, vocês ouviram a palavra de Deus e vocês aceitaram. Foi a sua oportunidade. Foi a sua oportunidade. E você respondeu sim. Agora tem gente que não está nem aí para isso, não se preocupa, não busca, não procura entender, não abre o seu coração. Pode vir até um morto do inferno. Ele não vai aceitar. Ele vai, sim, ficar com medo, mas não vai aceitar. Ele vai chamar o nome de Jesus porque ele está tremendo de medo. Aí a gente chama Jesus, a gente chama Deus, a gente fica humildezinho, mas não houve uma conversão no coração. A pessoa não quer. Então, esse texto deixa muito claro que o que? Após a morte, não tem nada o que fazer mais. Às vezes algumas pessoas falam assim: não, a pessoa vai ficar no purgatório para se limpar, para se purificar. Não existe mais. Sabe por que não existe? Porque você depois que você morreu, o Espírito Santo não tem como mais atuar na vida da pessoa. E aí não tem mais o que fazer. Tanto é, olha que sério que esse texto está falando. Esse homem rico, ele se arrependeu dos seus pecados? O que vocês acham? Ele está lá no inferno. Ele se arrependeu dos seus pecados? A Bia está falando que não. É só a Bia que tem a resposta. Os outros estão em dúvida, eu estou entendendo. Por que não, Bia, ele não se arrependeu dos pecados? Ela tá indo pelo que eu falei pra ela. Agora ela não sabe Eu explicar. respondi pra mãe, mas... Não, eu acho que não, porque em momento nenhum aqui fala que ele se arrependeu.
O que ele pede é que avisem os irmãos para que os irmãos não tenham o mesmo fim que ele. Mas não fala que ele... eu acho que não. O que vocês acham, gente? Vocês concordam com a Suzy? A Manu tem uma opinião. Fala, Manu. Eu acho que ele se arrependeu sim, porque ele ficou lá, tipo, ele deve estar, sei lá, ele não deve estar gostando de ficar no inferno por uma eternidade. E eu acho que ele se arrependeu, sim. Tipo, ele deve ter falado, nossa, eu devia ter acreditado na palavra de Deus. Quem Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Agora estão ouvindo? Sim. pode falar? Eu acho que eu vou a mesma opinião da Manu. Só o fato dele pedir para avisar para os irmãos não cometerem pecado, ele já está se arrependendo. Só que isso não vai Não é porque ele se arrepende que ele vai vir para o céu. A partir do momento que pegou o caminho errado, ele traçou o caminho dele, né? Olha só, vamos entender isso que é importante. Deixa eu ver aqui qual versículo que está isso. A Manu está certa quando ela fala, e o Marquinhos concordou com a Manu, quando fala de que ele não está gostando de ficar no inferno. É verdade. Por que ele não está gostando de ficar no inferno? Porque ele está sofrendo. Ao contrário do que as pessoas brincam e falam, não, o céu vai ser sem graça, não vai ter cerveja, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter brincadeira, eu prefiro ir para o inferno. Você já ouviu alguém fazer essa piadinha? A pessoa não tem noção do que é o inferno. Eu tenho compaixão dessa pessoa, se ela chegar lá e ver e cair nessa realidade de que não é essa diversão. O diabo faz esse mundo pecaminoso virar legal, para que você vá para o inferno, porque ele não quer ver o seu bem. Estão entendendo a diferença? O único que faz boas coisas é Deus, porque Deus é bom. O diabo, ele quer arrebentar com você. Então ele vai levar o homem a pecar, parecendo que ele está levando vantagem nisso, ele está curtindo, ele está vivendo, ele precisa viver. Mas é uma mentira, é um engano para levar o homem a passar a eternidade com esse tormento. Então, ele não está gostando de ficar lá. Isso está certo. Mas, ele não se arrependeu. Ele só está pedindo uma ajuda porque ele sabe que ali é ruim. Em nenhum momento ele tem uma sã consciência e fala assim, puxa, eu lembro quando me falaram sobre Jesus. Eu lembro quando eu rejeitei, eu não dei bola, eu não dei atenção. Sabe por que ele não vai se arrepender? Porque o Espírito Santo não tem como mais ativar nele e ajudar ele a enxergar a obra de Deus na vida do ser humano. Ele morreu sem o Espírito se regenerar. O Espírito continua morto. Então ele não tem como enxergar o que ele está fazendo. Ele está fazendo com que a alma dele tente se aliviar daquele tormento. Mas não vai ter jeito. Tanto é que prova disso
antes de ele falar, avisa lá meus irmãos, ele fala o quê? Ele fala, puxa, eu estou arrependido, agora caiu minha ficha, que eu levei uma vida toda correta, boa, tinha de tudo, e isso não valeu nada para mim, e agora eu vou passar eternamente. Foi isso que ele teve como atitude? Qual foi a primeira atitude dele lá no inferno? Ele pediu pra molhar o dedo na água. Ele pediu, ó, aqui a coisa tá feia, tá queimando, eu tô morrendo de sede, me dá um pouco de água. Ele queria resolver o problema dele. Da alma dele, das vontades dele, não do espírito. Já não está mais ativado. Aí ele fala, bom, já que não vai resolver nada para mim mesmo, mas esse não vai resolver nada para mim mesmo, não é um arrependimento. É um comodismo. Ele se conformou com aquela situação. Aí ele fala, avisa lá meus irmãos então. Só que o que vai acontecer com os irmãos dele? A mesma coisa que aconteceu com eles, porque eles também tiveram essa oportunidade. Não tem nada que se faça. Deus, ele é um Deus que dá oportunidade para as pessoas. Por isso que é muito ruim quando a gente vê alguém rejeitando a Deus, não se preocupando com Deus e buscando uma vida como esse homem rico só de prazer. É muito triste, é muito perigoso. Então, a morte, uma vez que aconteceu, não tem mais nada o que fazer. Não tem o que fazer. Outra coisa abre lá. Não, vou deixar para ler esse versículo para a gente encerrar. Só vou fazer um outro comentário. Às vezes, por exemplo, os espíritas, eles dizem que esse homem rico, por exemplo, ele não foi bom. Ele foi bom para ele mesmo. Ele desfrutou, mas ele mal ajudou o mendigo na porta da casa dele. Nem se importou com o sofrimento daquele homem. Não ajudou em nada. Não tinha Deus no coração. Aí, o que vai acontecer? Ele vai reencarnar e ele vai começar a ficar melhor até ele alcançar a salvação. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Hebreus 9:27. Alguém leu? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem ele vai ficar reencarnando para ficar bom. Ele vai morrer uma vez só. E uma vez que morreu, vai vir para ele a sentença, o juízo. Ou ele vai para o céu ou vai para o inferno. É o que aconteceu com esse homem lá, esse homem rico. Ele não foi reencarnado para ficar melhor. Ele recebeu a sentença dele, foi para o inferno. Cada um de nós somos únicos. Cada um de nós vamos prestar contas daquilo que a gente fez e está fazendo e que vai fazer. Não tem como. A única maneira de a gente se reparar é consertando
esse problema que a humanidade tem com Deus. É reconhecer que Jesus veio na Terra para morrer pelos nossos pecados. E nós estamos livres da morte. Jesus, ele tira a morte da nossa vida. Ele tira o pecado. Como ele tira o pecado, a morte já não mais nos atinge. Nós vamos... claro que nós vamos morrer fisicamente, mas nós não vamos passar por esse tormento. É a única maneira de a gente se salvar. Agora, às vezes as pessoas ouvem essa história, como esse homem rico, né, e não entende isso no seu espírito. Porque seu espírito continua morto. E aí vai ficar só no campo da alma. Enquanto eu tiver alguma vantagem, eu vou estar nesse caminho, eu vou estar na igreja. Mas qualquer coisa vai fazer ele se desprender e se afastar. Porque não é do espírito, é da alma. Então, o que tem que acontecer? E aí eu quero encerrar com isso. Isaías 55, 6. Olha o que Isaías 55, versículo 6 diz: buscai vós ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto ele está próximo. Ou seja, o momento de resolver esse problema com Deus é hoje, é agora, enquanto pode. Porque depois que aconteceu o fim, que todos nós estamos sentenciados a passar, que é a morte, não tem como mais buscar o Senhor, não tem como mais se consertar com o Senhor, não tem. Aí já está definido o seu destino, a passagem não tem como mais trocar. Você comprou para a Flórida, você tem que ir para a Flórida. Se a sua passagem for para o inferno, é para lá que vai. Não tem mais o que fazer. É assim que funciona a humanidade. A gente nasce do pó a gente volta. O corpo morre, mas a nossa alma e espírito vai para algum destino. Aí eu encerro com uma pergunta. Você não precisa responder, responde para você. Você tem certeza do seu destino? E não é uma pergunta qualquer que eu estou fazendo, é muito sério. Se você não tem certeza que o seu destino é o céu, me procura para a gente conversar. Mas você precisa responder essa pergunta hoje. Você tem certeza do seu destino e que seu destino é o céu? Ou você tem dúvida que seu destino pode ser o inferno? Se você não tem certeza, você me procura. Agora, percebe como a igreja é importante na Terra para anunciar
anunciar essas verdades e salvar as pessoas. A igreja é o projeto de Deus para resgatar o homem. É através da igreja que as pessoas vão ser resgatadas, que elas vão ser edificadas, que a fé dela não vai ser abalada, que elas vão aprender, que elas vão ser protegidas, guardadas. Ô pastor, eu tenho uma dúvida. Vamos supor, todo mundo é pecador, a gente peca, aí a gente aceita Jesus. Só que a gente continua pecando depois, porque eu sei que ninguém consegue parar de pecar, porque ninguém é perfeito. Mas, isso é o meu exemplo, você peca, aceita Jesus e continua pecando, você vai pro céu ou pro inferno? Bia, para de pecar, por favor. Você já é uma nova convertida, você já não bate mais no seu irmão. Ela perguntou para mim, eu pedi para ela perguntar pro pastor. Bia, é o seguinte. Tem uma coisa muito profunda por trás dessa pergunta simples. Que é o quê? Como nós lemos em Romanos 12:5, o pecado, ele gera morte. Então, Bia, quando a partir de Adão que pecou, toda a humanidade peca. Então nós nascemos pecadores, como você falou. Só que nós não somos perfeitos. Nós vamos falhar. Nós vamos cometer pecados. O que Jesus fez na cruz, ele fez o quê? O que nós pecarmos daqui para frente, quando você aceita Jesus, seus pecados eles estão perdoados ali. Você se torna uma nova criatura. E o que acontece? Você começa um processo de santificação. Então você deixa de fazer algumas coisas. Você vê que na primeira semana que você aceitou a Jesus, você já se teve o domínio próprio e não socou seu irmão. Você lembra desse episódio. O que é isso? Essa experiência da salvação, dessa nova criatura, te faz o quê? Você começar a ser uma pessoa melhor. Então, seria mais ou menos assim. Eu entrei em Cristo pecador. Ele me libertou de todo pecado. No dia seguinte, eu já peco menos do que o dia anterior. Eu vou pecando cada vez mais, até eu vou pecando menos, até que eu fique perfeito como ele. Então, por um lado, todos os pecados nossos, que a gente, não só que a gente já cometeu, mas todos que a gente for cometer, Jesus já perdoou. Por isso que a obra da cruz é um negócio muito forte. E é muito amor envolvido, porque ele não perdoou só pelo que você fez. Ele já te perdoou tudo que você vai fazer. Ou seja, não tem nada que possa afastar você do amor dele. Nada. Agora, em contrapartida, uma vez que você tem essa experiência com ele, você não tem prazer mais no pecado. Você pode falhar, mas a falha não significa que você foi a sua limitação sendo trabalhada. E com a falha vem o arrependimento. Isso, né? E quando você comete essa falha, esse pecado, antes você não se arrependia. Hoje você já fica triste, você reconhece e fala que você agrediu a Deus com o seu pecado. Ele entregou o seu filho na cruz por você. E aí você comete o pecado, você fala, eu não deveria fazer isso. E você se arrepende.
E toda vez que você se arrepende e fala para Deus, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, isso e isso, automaticamente você está perdoado. Entendeu a diferença? Então, ir para o céu ou não ir, não é uma questão se você é perfeita ou não, mas se você se arrependeu dos seus pecados, você reconhece que você era pecador e você aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, como o único caminho de se achegar a Deus e de ganhar a eternidade da sua alma. É isso que faz a pessoa ir para o céu, não se ela é perfeita. Agora, por causa dessa experiência, a gente quer ser como ele, a gente quer... a gente não quer fazer nada errado. A gente quer dar um bom testemunho. A gente quer ser consertado. A gente quer alcançar outras pessoas. Entendeu? Entendi. Então, como é que você vai alcançar uma outra pessoa? Como é que você vai convidar uma amiga para ir para a igreja e falar que é maravilhoso, sendo que você é encrenqueira, você só faz confusão, você é briguenta, as pessoas te odeiam, a pessoa vai falar, eu vou naquela igreja para ser igual a ela? Então, a gente procura dar um testemunho para ser canal de Deus, para atrair outras pessoas, para não irem para o inferno, mas atingirem a salvação. Olha para ele. Mais alguma pergunta? Não, obrigada. Entendeu? Entendi. Que fofa. Maria Clara, tem alguma pergunta? Você pecou essa semana? Amém. Ai. Um bom sinal é confessar. Não, eu muito bom. É isso aí. É ruim quando a gente não se enxerga e não se reconhece, não tem conserto. A gente tem que reconhecer, eu sou ruim mesmo. Agora, não é também eu sou ruim e Deus me ama assim mesmo. Não, Deus te ama assim mesmo, mas Ele espera que você seja boa. Para de ser ruim. Isso não combina com Deus. Isso não expressa. Ser raça ruim não expressa a imagem e semelhança de Deus. Percebe? A gente precisa ser transformados. Manu, tem alguma pergunta? Estou pensando numa pergunta aqui para você. Então é isso, gente. Pense que nós temos um filho, nós temos um fim, e nós vamos ser cobrados por isso. A Bíblia fala que nós vamos ser cobrados por isso. Viu, Bia? Não é o fato, se você, nesse processo, como eu falei, que a gente vai sendo transformado, a cada erro que a gente fizer, se a gente se arrepende, Deus nos perdoa e toca para frente. Mas tudo isso está diante dele, nós vamos ser cobrados de tudo. Como também nós vamos ser recompensados por tudo que a gente fez de bom. Vale a pena ser bom aqui na Terra. A Bíblia fala que não só a salvação, mas por causa das nossas obras aqui na Terra, as obras não adquirem a salvação.
Entenda isso. Mas as nossas obras aqui vai contar ponto lá. Não é em vão. Da mesma forma que as coisas erradas vão trazer um julgamento sobre nós vamos ter que prestar conta, a Bíblia fala. Da mesma forma, aquele sofrimento, aquela dor que nós passamos por causa dele, porque vocês sabem que para seguir a Jesus, para ser fiel, muitas vezes você vai ter que abdicar a mão de algumas coisas. Você vai deixar de fazer algumas coisas por amor a ele. Você vai deixar de fazer algumas coisas para fazer o que é certo. E às vezes fazer o certo, você vai ter que pagar um preço. O fato de buscar o Senhor enquanto pode achar e se dedicar e procurar valorizar, e procurar aprender, procurar ler a Bíblia, procurar orar, jejuar, isso já é algo que vai estar contando. Então, a Bíblia fala o quê? Que uma pessoa que faz isso e a outra não faz, as duas vão para o céu. Mas chega lá, vai ter uma diferença entre uma e outra. É isso que a Bíblia ensina. E aí, como que vai ser essa diferença? A Bíblia não fala, é um mistério de Deus, mas ela fala que é uma recompensa do Senhor, porque Ele é justo. Ele é justo. Então, tudo aquilo que a gente fizer aqui vai contar lá no céu. Por isso que em outra passagem a Bíblia nos ensina dizendo que tudo que você faz em Deus, mesmo que não atinja aquele resultado que você espera, mas você fez por Deus, você fez para Deus, não é em vão. Você não viu o resultado, talvez não deu em nada do que você esperava, mas você fez para Ele, não foi em vão. Para Ele foi contado. É isso que importa. Isso é o que importa. Por isso a Bíblia também nos ensina, né, a contar os nossos dias, falando para Deus. Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, cada dia nosso, ele tem que valer a pena para Deus. Ele precisa contar ponto com Deus. Senão é em vão. Se acordar, passar o dia só no perrenho, só fazendo coisa errada, aquilo não contou nada para Deus. Foi um dia a menos no seu histórico celestial. Então é isso, gente. Se ninguém mais tem nada para André, oi, Roberto. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta meio estranha, mas vamos lá. Uma pessoa que é convertida, anda nos caminhos do Senhor, um frequentador de igreja, e por um deslize ele venha cometer o suicídio. A gente se entende que quando você comete suicídio, você vai para o inferno. Mas por essa pessoa ser convertida, ele vai mesmo assim para o inferno? Eu não tenho essa resposta, Roberto, pelo seguinte, porque é muito difícil, porque o julgamento está no Senhor. Por isso que eu não posso chegar e falar assim, vai ou não vai, porque o julgamento é do Senhor. Mas eu posso dizer algumas coisas. Eu posso dizer algumas coisas a respeito disso para a gente evitar isso. Na dúvida, como é que a gente pode evitar isso? Uma pessoa nesse quadro que você falou, tá? Nesse exemplo que você falou, e ele comete suicídio, por que ele cometeu suicídio? Porque ele não conseguiu segurar a bronca. Do quê? Da sua alma. Por isso que é muito importante
estamos sempre buscando ao Senhor, sempre aprendendo, fazendo perguntas, estudando, buscando ajuda, para a gente não chegar nesse ponto, porque às vezes a aflição da alma é tão grande, a gente vê pastores que se suicidam. Sim. Então o que é isso? Isso é uma questão da alma. E por que a pessoa chega a esse ponto? Porque às vezes a pessoa não pede ajuda, ela não busca ajuda, ela só... Então, por exemplo, no caso do pastor, o que pode acontecer? Ele pode pensar assim: poxa, eu vou expor a minha fraqueza, eu sou o pastor da igreja, o que as pessoas vão achar? Eu tenho que ser exemplo. Então ele coloca sobre ele uma carga que Jesus mesmo não coloca. Isso é uma carga da alma nossa. Por isso que é bom a gente entender o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Então o que a gente tem que fazer? Como nesse exemplo seu, Roberto, a pessoa, ela foi para a igreja. Ela teve uma experiência com Deus, ela frequentava a igreja, mas ela não vivia o evangelho de fato. Ao ponto assim de se deixar ser transformado, de buscar, de se alimentar. As questões da vida, da alma, foram mais fortes do que o do espírito. Então uma pessoa chega, quando ela chega a isso, foi isso, ela ficou tão doente na alma que ela não dá conta. E aí, para ela, a única maneira de ela aliviar isso é ela tirando a vida dela, como se ela resolvesse. Mas ela não está resolvendo o problema. Ela está, mais uma vez, tentando por ela resolver o problema e não buscar uma solução e uma ajuda. Entendeu? Uhum. Então, isso seria o melhor para a gente não chegar a cometer isso. Agora, a pessoa cometeu isso e mesmo assim Deus pode julgar e ver a fraqueza da pessoa e tal. Pode. Mas se há esse risco, por que a gente vai passar por esse risco? Entendeu? Vamos tentar evitar e resolver isso. Legal. Então, todo mundo pode passar por... uma coisa importante do Evangelho e da vida da nossa igreja: não use uma máscara de que está tudo bem. A gente tem uma alma, a gente tem problemas, às vezes a gente não aguenta, não sabe lidar com os problemas, com as dificuldades. Então, a gente tem que ouvindo a palavra, estando conectado com a igreja, com a vida da igreja, a gente vai crescendo, vai evoluindo, é a gente pedindo ajuda. Eu estou passando por isso, até assim, eu não entendo isso, vai buscando resposta, porque quando a gente não encontra as respostas da vida, o que acontece? O diabo mesmo dá as respostas na nossa mente. E ele vai colocando mentiras. E a gente vai absorvendo aquilo e acontece o mais trágico, que é uma criança de 12 anos ter depressão. Você falando, tocando nesse assunto, mais cedo quando eu posso, eu participo da reunião das mulheres lá na igreja da minha mãe, é um pouquinho antes daqui. E hoje eu participei. E a moça que falou, ela é uma missionária, ela está no Senegal há 5 anos. E ela foi falando umas coisas. É só esse pecado que você tem para confessar ou mais o outro? Que você está frequentando outros lugares. Não, é só esse, é porque é para matar um pouquinho da saudade. E nossa, e é tão bacana você
a gente vê a palavra de Deus, né, sendo ministrada em toda parte do mundo, né? A igreja, ela não para, ela é viva e é legal isso. E ela falou um pouquinho disso que você está falando agora, sobre a gente ter fé. A gente tem que ter fé, a gente tem que procurar a igreja, a gente tem que ler, nós temos que procurar o nosso crescimento. Só que o cristianismo, ele não é egocêntrico, ele não é só a gente. A gente não tem que pensar só no nosso crescimento, só na nossa busca. E isso tem que se espalhar, né? Foi o que você falou um pouquinho antes. A igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para anunciar as boas novas, que é Cristo. E aí ela leu em Isaías 58, no versículo, daqui um pouquinho para frente, falando assim... vocês que repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabrigados, que doem roupas e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, a luz da minha salvação brilhará em vocês como um sol. Então, o evangelho, ele não tem que ficar retido na gente. Agora, sábado, a gente vai estudar, e eu também estudei isso agora de manhã, que a gente vai estudar com as crianças sobre a cura do cego de nascença, né? E como que Jesus, ele ensina a gente, às vezes, o cego estava ali sentado, ele não foi até Jesus procurar ajuda, mas Jesus teve a sensibilidade de ver que ele tinha um problema e foi até ele, mesmo estando atarefado. Então, às vezes, é o que eu estou ruminando hoje durante o dia, é essa questão. Às vezes a gente está buscando o nosso crescimento, mas não tem a sensibilidade de ver a necessidade que o outro está passando, né? Então, que Deus, ele coloque essa sensibilidade, que ele abra os nossos olhos, que senão a gente fica tão focado nos nossos problemas, nas nossas questões, e não é errado isso, né? A gente tem que buscar o nosso crescimento até para ajudar a pessoa. Mas aí entra da gente conseguir enxergar uma pessoa que está caminhando para uma depressão, entender o porquê que a pessoa está tendo um tipo de comportamento e que buscar ajudar, porque às vezes nem força para buscar ajuda essa pessoa tem. Então, que Deus possa nos capacitar, né? Ter essa sensibilidade, que Jesus teve essa sensibilidade, de olhar para o lado e ver que essa pessoa precisa de ajuda e ele ir até essa pessoa. Então, às vezes, a gente ser instrumento mesmo e não só esperar a pessoa vir, a gente ter essa sensibilidade de ver que a pessoa está passando por alguma coisa e pegar na mão e vem cá, eu tô aqui, vamos caminhar junto. Peraí. Isso você vê como é importante, né? Quando a gente não está distraído, está envolvido, está buscando a Deus, está se enchendo do Espírito, a gente fica mais sensível a perceber o outro, né? Porque quando a gente está na nossa e principalmente quando está dando tudo certo, a gente não percebe o outro. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Mais alguém quer falar, perguntar? Fala, Neto. É só sobre uma observação sobre essa questão do Roberto aí, é que um dos mandamentos de Deus na Bíblia é não matarás. Não importa se a gente está matando outra pessoa, nós mesmos cometendo suicídio. Então, se você cometer suicídio, você está passando por um dos mandamentos de Deus. Você está tirando a autoridade de Deus. Porque um dos mandamentos dele sendo não matarás. E foi ele que deu a vida. Então, só ele tem direito de tirar. Era só uma observação. Amém. Amém. Mais alguém? Se não, vamos orar então, encerrando. Alguém que saiu aqui, mandou no chat que estava bem abençoado. Quem mandou essa mensagem foi o iPhone. Alguém sabe quem era o iPhone? Sabe?
apareceu O iPhone tá no culto ainda, mas a gente não descobriu quem é ainda. Eu tô tentando descobrir desde o começo do culto quem é esse iPhone. Será que é o... É o Steve Jobs. Eu tô achando que o Steve Jobs... Andressa, que... Andressa! Então, olha só, eu estava suspeitando da Andressa e por isso que eu falei, né? Porque você vê a malandragem da Andressa. Ela falou, culto abençoado, preciso sair. Então, ela não saiu para esperar se a gente ia falar mal dela. Então, fique esperto com a Andressa, né? Eu fiquei já esperto. Eu já ia falar umas coisinhas da Andressa, mas eu queria checar se ela estava ainda aí. Mas como ela tá, deixa para o próximo culto quando ela não tiver. Ela tá esperando a oração, ela escreveu. Aleluia. Então vamos orar. Que Deus te abençoe, Andressa. Que você seja uma bênção aí na sua casa, aí na Flórida, né? Que essa palavra venha te inspirar e te trazer responsabilidade de quem você é em Deus e aqui na terra. Então vamos orar, gente. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida do Senhor em nosso meio, pela sua palavra, pelos corações aqui alegres em te buscar, em conhecer mais o Senhor. Obrigado por cada oração recebida aqui nessa noite. Nós cremos que todas essas orações fez diferença. O Senhor recebeu, o Senhor está agindo. Não é um tempo perdido, não são palavras em vão, mas é a fé ativando num Deus real, vivo, poderoso, que pode todas as coisas e que se preocupa conosco em nos ouvir e ouvir as nossas necessidades, as nossas intercessões. Obrigado, ó Pai, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, ó Pai, possa ministrar através do seu Santo Espírito, que seu Santo Espírito esteja mexendo, movendo, ó Pai, em relação daquilo que o Senhor falou, nos ensinou nessa noite. Guarde-o, livra cada uma dessas pessoas de todo mal, ó Pai. Em nome de Jesus, traz uma noite de paz, um dia e um resto de semana abençoado pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos conduza em todas as questões, que não possamos ficar ansiosos por coisa alguma, mas possamos andar em fé. Possamos andar em fé e conscientes de que nós não somos eternos e que nós possamos saber contar os nossos dias diante do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos e cheio de louvor e adoração ao Senhor. Em nome de